Amém, queridos? Graça e paz de Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e 2 da palavra do Senhor nessa noite. Mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Irmãos, quero afirmar para você nessa noite que Deus está falando. Será que nós estamos ouvindo? Deus está falando. Será que de fato nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Não só nessa noite, aqui neste culto, quando nós viemos para isso, tiramos um tempo para isso, mas eu digo na vida, no dia a dia, será que nós estamos atentos à voz de Deus? Mas quando Paulo escreve para Timóteo, aquele tempo era um tempo de muita controvérsia, porque havia muitos falsos, já naquele tempo havia muitos falsos líderes, falsos apóstolos, homens hipócritas, homens malignos, que entravam no meio da igreja para tentar de alguma maneira se aproveitar da igreja. Mas olha, quando ele escreve, inspirado por Deus, ele diz: mas o Espírito expressamente diz. Quem está dizendo nessa noite? De maneira expressa, e essa palavra expressa no grego, um dos significados é explícito, dizendo claramente, não tem nenhum mistério no que está sendo dito. Deus está falando em alto e bom som, bem claro, de maneira evidente. Até a pessoa mais inculta, a pessoa mais simples no entendimento pode entender o que Deus está dizendo. O Espírito expressamente, contundentemente, ou seja, claramente, evidentemente, ele está dizendo, é o Espírito de Deus, que nos últimos tempos, e nós estamos, irmão, nós estamos nos últimos tempos da igreja na terra. Aliás, nós estamos nos últimos tempos dessa terra, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Tudo já se cumpriu acerca daquilo que ele disse para mim e para você na palavra. Estamos esperando a volta do Senhor. Jesus pode voltar a qualquer momento. Enquanto Jesus não volta, o Espírito continua dizendo. Que Espírito é esse que diz? É o Espírito dele, é o Espírito de Jesus, é o Espírito Santo, o Espírito que foi enviado à igreja, o Espírito que veio do Pai, quando Jesus disse: olha, eu vou, mas eu enviarei o outro Consolador, uma outra pessoa que vai estar no meu lugar. Entende que Jesus andou por fora com os discípulos, ele veio pessoalmente, mas quando ele morreu e ressuscitou, ele foi aos céus, ele enviou o Espírito que não está mais fora, que está habitando dentro da igreja. Por isso ele é chamado de Consolador, não só porque consola, mas porque guia, porque direciona, porque ensina, porque muitas vezes nos assiste por dentro. E Paulo, quando escreve a Timóteo, inspirado por esse Espírito, ele mesmo diz: mas o Espírito expressamente, explicitamente, abertamente diz que nos últimos tempos agora apostatarão alguns da fé. O que é isso? O que é se apostatar da fé? Nesses últimos tempos, alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos. Quem está dizendo, irmão? Quem está falando comigo e contigo nessa noite? É o Espírito de Deus, pela palavra de Deus, pelos cânticos espirituais. É o Espírito de Deus. Mas ele diz que nesses últimos tempos, muitos ou alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a quem? A espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Sabe o que é cauterizar? Quando você pega um ferro quente, no hospital é muito usado isso, esse instrumento, eu não sei o nome, que vai lá e cauteriza a ferida, que vai lá e cauteriza o corte ou o ferimento, que vai lá e queima aquela pele, estanca o sangue, cauteriza aquele lugar. Imagina uma mente cauterizada, irmão, uma mente queimada, uma mente que já foi cauterizada, que não passa mais nada por ela. O que ele está dizendo aqui, eu quero deixar isso mais claro para você: tendo cauterizado a sua própria consciência. A consciência é o lugar onde o Espírito fala. O Espírito não está aqui para falar no seu corpo, não fala na sua alma. Pega em você assim, ó, dá uma beliscada em você mesmo aí, assim, faz assim, com a sua unha assim.
Está sentindo? Você não está sentindo seu corpo, irmão, você está sentindo sua alma, porque a sua alma está no corpo, e o Espírito está no corpo e na alma. Nós somos um ser único, mas triuno. Se a sua alma com o seu Espírito sai do seu corpo, o seu corpo se torna um corpo morto. Isso nós entendemos humanamente como óbito, ou seja, o Espírito saiu do corpo, desencarnou, saiu da matéria. Aí o corpo se torna um corpo morto, que logo ele vai apodrecer. Quando você toca em você mesmo e você sente através do seu corpo a sua alma, porque a sua alma e a minha alma fala dos sentidos, que são 5. Lembra dos 5 sentidos? Que é o nosso tato, o nosso olfato, o nosso paladar, a nossa visão e a nossa audição. 5 sentidos. Mas o Espírito Santo, ele não está falando na sua alma nessa noite, ele está falando na sua consciência. A sua consciência é o lugar onde ele habita, é o lugar onde ele fala. A consciência é esse lugar íntimo de Deus. Não é alma, porque até um cachorro tem alma, mas ele não tem uma consciência. Saber que ele existe, que existe um Criador, que ele é um ser dotado de capacidades espirituais, como eu e você somos, criados à imagem, conforme a semelhança de Deus, a imagem do nosso Pai. Agora o Espírito Santo nessa noite está dizendo para o meu e para o teu espírito, está dizendo nessa noite expressamente, claramente, que nesses últimos tempos apostatarão alguns da fé. Irmão, glória a Deus porque você está aqui nessa noite. Glória a Deus porque eu e você temos nos voltado a Deus, temos nos voltado à sua palavra, temos nos voltado a Jesus, temos compreendido que sem Ele nada nós podemos fazer. Reconhecemos as nossas limitações, dificuldades, reconhecemos as nossas fraquezas e viemos diante do Senhor. Não somos religiosos querendo pagar de melhor para os outros, não. Somos tão pecadores, limitados como qualquer pecador que está lá fora. A diferença é que eu e você queremos agradar o Senhor. A diferença é que nós queremos viver aquilo que Jesus falou, nos esforçamos para isso, e o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. O Espírito Santo nos conduz muitas vezes diante das nossas fraquezas, e é o Espírito Santo que está falando nessa noite que muitos nesse tempo têm se apostatado da fé. Nós vamos entender o que é se apostatar da fé. Agora eu fiz uma pergunta nessa noite: quem estamos ouvindo nesses dias de tanta turbulência, irmão? De tanta insegurança, de tanta dúvida, dor? Quem nós estamos parando para ouvir? Será que de fato eu e você estamos ouvindo a Deus? Ou estamos ouvindo os noticiários de morte? O que é que nós estamos ouvindo? Para quem nós estamos dando vazão? Aonde nós estamos parando os nossos ouvidos espirituais? E aonde estamos dando crédito daquilo que nós estamos ouvindo? Porque há uma certeza, quem está falando conosco nessa noite é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O que nós consideramos aquilo que Deus diz ou aquilo que o homem diz? O que nós consideramos aquilo que o Senhor fala ou aquilo que a circunstância fala? O que nós consideramos aquilo que a palavra de Deus diz ou a porta fechada? Ou a enfermidade, ou o problema, a luta e prova? O que nós consideramos nessa noite? Quem nós estamos ouvindo? Quem fala mais alto em nosso ouvido? Irmão, entenda nessa noite que esse texto, esses 2 versículos falam do esfriamento da fé, se apostatar da fé. O esfriamento sempre começa quando deixamos de ouvir a Deus. Você já percebeu? Quando você vê uma pessoa longe de Deus, você percebe que ela está esgotada de fé. O esfriamento sempre começa por aí, quando deixamos de ouvir a Deus, de ouvir a palavra de Deus. A fé começa a se esvair, começa a se acabar. Quando ficamos longe da palavra, tendemos a perder a fé, tendemos a nos esfriar na fé. Quando ficamos longe da oração, longe da igreja, longe da comunhão com os irmãos, tendemos a perder, a esfriar na fé. Quando ficamos longe da presença do Senhor através da igreja, começamos a ficar carnais, irmão. Começamos a ficar mais insensíveis, esquecemos de Deus, esquecemos do próximo. Quando deixamos de ouvir a Deus, abandonamos os 2 mandamentos principais, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Passamos a olhar mais para o nosso umbigo, mais para a nossa vida, passamos a criticar mais a vida do outro, julgar o outro, não olhamos mais para Deus.
Esse é um sintoma, um sinal de que a fé está bem baixa. Esse é um sinal do início de um esfriamento, o início de um distanciamento da presença de Deus. O deixar de buscar o reino de Deus em primeiro lugar é um sinal do apostatar na fé, do se esfriar na fé. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 10:17: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. A fé não vem de outra forma, a fé vem pelo ouvir e ouvir e da palavra de Deus. Romanos 10:17. Hebreus 11:1, 2 e 6 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Quantos testemunhos são dados aqui, irmão? Por causa da fé. Se não tem fé, não tem testemunho. Se não tem fé, não tem glória. Se não tem fé, não tem sinal. Se não tem fé, não tem milagre. Se não tem fé, não tem obra de Deus. Por isso ele disse: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu creio, eu espero em Deus, e o meu fundamento, a minha base é a fé no Senhor. Ninguém vai contraditar isso. E por causa da fé, os antigos alcançaram testemunhos extraordinários. Pela fé ofereceu Abraão Isaque. Pela fé Abel ofereceu o sacrifício a Deus. Pela fé Moisés. Pela fé todos os homens e mulheres que agiram por fé, Deus fez coisas extraordinárias. Pela fé, nenhum desses se moveram sem fé. Por isso que ele é o firme fundamento. Agora o mesmo texto continua dizendo: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. É presenteador, abençoador. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não, pastor, mas o nosso louvor, a minha oração, a minha adoração, a minha celebração não adora, não agrada a Deus. Agrada, irmão. Mas entenda que tudo isso depende da fé, porque você não pode adorar a Deus sem exercer a fé no Senhor. Porque tem gente que diz que Deus não existe, irmão. E você sabe que eu concordo com a pessoa que Deus não existe? Deus não existe mesmo, não. Que Deus é. Como é que Ele pode existir? Essa cadeira aí existe, irmão. Então um dia ela foi criada. Deus não foi criado, Ele não existe. Ele sempre foi, Ele é o eterno e sempre será. Aleluias. Agora eu e você existimos sim, e por isso nós precisamos de fé para estar na presença do Senhor. Por acaso aqui alguém viu Deus? Alguém consegue ver a Deus? Mas a minha fé abre os meus olhos espirituais para tocá-lo. Um homem um dia a ser chamado para ser profeta, Isaías, ascendendo ao ministério profético, a Bíblia diz que os céus se abriram e ele viu o trono, e no trono ele viu o Altíssimo. Ele teve uma visão extraordinária do Senhor, pela fé. Estevão, o primeiro mártir da igreja, em Atos no capítulo 7, se não me engano, estava sendo apedrejado, e a Bíblia diz que o céu se abriu. Estevão, olhando para o céu, ele viu Jesus ao lado de Deus em pé. Homens e mulheres que buscam a Deus com uma fé viva, o céu se abre, irmão, e de vez em quando alguns lapsos da glória de Deus se revelam. Aleluias. Jesus disse, Lucas 18:8, naquela parábola daquela viúva que buscava a Deus por uma resposta. Havia um adversário, uma circunstância em sua vida, e ela buscava o juiz não queria saber de ajudá-la. Ela buscava o juiz a desprezava. Mas um dia o juiz, irmão, de tanto ela bater na porta, de tanto ela pedir, de tanto ela insistir, presta atenção, Jesus está falando de oração, de tanto orar, de tanto buscar, de tanto insistir, de tanto pedir, o juiz a respondeu. Aí Jesus termina a parábola dizendo assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça o próprio juiz, o Senhor, o nosso Deus, maior e mais esplendoroso do que um juiz humano que muitas vezes é falho. Ele depressa nos faz justiça. Aí Jesus pergunta assim: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele termina a parábola fazendo uma pergunta: quando o Filho do Homem voltar, quando eu voltar para buscar na igreja, porventura vou encontrar fé na terra? O que Deus está buscando nessa noite? Fé no nosso espírito. Quem nós estamos ouvindo? O Espírito de Deus? Nós estamos ouvindo a nossa alma, que muitas vezes tenta pregar peça? Estamos ouvindo as circunstâncias de fora, os problemas? Ou estamos ouvindo o Senhor nessa noite, que expressamente diz, Jesus diz, porventura achará fé na terra? Irmão, muitos estão se apostatando da fé. Ele continua,
O escritor aos Hebreus continua dizendo assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu Deus. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Estar aqui, irmão, é um estímulo ao amor fraternal e às boas obras. Ser igreja é isso. Ele continua dizendo: não deixando a nossa congregação, não deixando a igreja, não deixando a casa de Deus, como é costume de alguns, e já virou costume desde aquela época, o costume de se afastar, beira o apostatar da fé, antes admoestando-nos uns aos outros, ou seja, ensinando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. O dia está se aproximando, irmão, o dia da volta do Cordeiro. Nesse dia será um dia de glória para muitos, mas será um dia de desespero para muitos, porque é o mesmo Deus que vem para salvar e levar o seu povo, é o mesmo Deus que vem para julgar toda impiedade que está sobre a terra. Não se engane. Ah, mas Deus é amor, é bonzinho. Sim, irmão, sim. Nós vemos assim, a sociedade moderna, pós-moderna que nós vivemos é assim: os filhos mimados. O filho vai, pega o carro do pai, se droga, bate, mata uma pessoa, aí ele vai preso. É justo, não é justo? É justo. Mas o pai tem dinheiro, irmão, e o pai mima muito ele, então o pai vai lá e paga a fiança, libera o filho. Não, meu filho, vem para cá, fica em casa, você é uma bênção. Ele matou uma pessoa, ele tem que pagar por aquilo que ele fez. Só que Deus não é um pai pós-moderno, irmão. Deus é santo, Ele é guiado pela sua própria justiça. Aqueles que se renderam, que se voltaram ao Senhor, vão entrar para o gozo eterno, mas aqueles que o aborreceram, que se voltaram contra Ele, não existe filhos mimados diante dEle. Ele não é esse pai moderno, moderninho, que aceita tudo que o filho faz e leva até na cara muitas vezes. Não, Ele não é esse pai, e Ele é o modelo de pai para mim e para você. Por isso nós estamos na casa do Senhor e somos admoestados, porque é o mesmo Deus que virá para salvar e abençoar, é o mesmo que virá para julgar. O mesmo texto que eu li, ele diz que nós não podemos deixar a congregação, como é costume de alguns que já se apostataram de Deus, da fé. O mesmo texto diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Irmão, estou lendo na Bíblia, Hebreus capítulo 10, do 23 ao 27. Ele diz: se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Isso é apostasia, conhecer a verdade, desprezar, pisar na verdade, voltar. É como o cão que voltou o vômito, é como a porca que foi lavada, foi limpa, depois voltou para o chiqueiro. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários, se pecarmos voluntariamente. Agora, irmão, com isso me salta uma outra pergunta: qual é a preocupação de Jesus? E por que a preocupação de Jesus com a falta da fé, com a apostasia? Porque sem fé, irmão, não tem como ser salvo. Sem fé não tem como nós agradarmos a Deus. Sem fé não tem como nós desfrutarmos das verdades espirituais. Mas espera aí, não é qualquer fé não, irmão, é a fé do Evangelho. É a fé do Evangelho, que está pautada no Evangelho de Cristo. Ele é o consumador da fé. Agora, a mesma fé que muitas vezes muitos se apostatam está ligada ao amor de Deus. Mateus 24, 12, Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor é para viver, a fé é para vencer as circunstâncias e esperar Jesus voltar. Mas o que nós estamos vendo nesse tempo? Muitos se apostatando da fé e se esfriando no amor. Não tem amor para viver e não tem fé para vencer circunstâncias, e não tem fé para esperar Jesus voltar. Deus está falando. Tem alguém ouvindo? Será que nós estamos ouvindo, irmão? Porque apostatar-se é desviar-se, retirar-se, abandonar a fé.
literalmente esfriar-se. O Espírito diz, muita atenção no que o Espírito diz. Quem está comunicando com a igreja? Você pegar sua Bíblia e você abrir Apocalipse capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Do capítulo 2 em diante, quando você abre, você vai ver Jesus enviando cartas às igrejas, através do apóstolo João. O apóstolo João foi o último apóstolo que morreu de morte natural. Ele foi exilado numa ilha chamada Patmos, depois de ser perseguido pelos romanos, ser lançado num tacho de óleo quente, e não morreu. O óleo fervendo, borbulhando, João foi lançado lá dentro, mas como se estivesse tomando banho numa água quente. Jesus o guardou. Ele morreu de velhice, morte natural. Ele teve essa bênção, mas os outros foram degolados, crucificados de cabeça para baixo, cerrados. E João recebeu a revelação. A Bíblia diz que Jesus chamou ele para o céu. Quando você lê Apocalipse capítulo 4, Jesus fala assim, Deus diz assim, João, sobe aqui. Ele viu uma porta aberta no céu e ele entrou, irmão. Quem pode estar na terra pecador entrar no céu? Ele entrou, e lá Deus revelou para ele o final de todas as coisas. Jesus escreveu para cada uma das igrejas: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, as 7 igrejas da Ásia. E todas as igrejas, quando você lê Apocalipse 2 e 3, você vai ver que Jesus termina com a frase: aquele que tem ouvidos ouça o que o pastor diz à igreja. É isso que está na Bíblia. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito expressamente diz nessa noite. Muita atenção no que o Espírito diz. Para a última igreja daquela época, daquela era, comparando com as igrejas atuais. Se você lê Apocalipse capítulo 2 a 3, tenta olhar você dentro daquelas igrejas. Em qual daquelas igrejas você se encaixaria? Qual era o seu perfil como cristão? Porque uma igreja era elogiada, outra era criticada por Jesus. Uma igreja tinha problema com idolatria, outra tinha problema com pecado de prostituição. Cada um tinha o seu problema, e Jesus dava um elogio e lançava uma crítica. Leia as cartas das igrejas e tente se encaixar ali. Veja de qual igreja você faz parte. Mas quando olhamos as igrejas e fazemos uma leitura nas eras, a última igreja foi a de Laodiceia. A última igreja. E essa igreja, Jesus disse o seguinte, eu quero que você abra a sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 em diante. Olha o que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E aí ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é a igreja aqui nessa noite? Bata no seu peito e diga: eu sou a igreja de Jesus. Olha aqui, irmão, você é um membro dessa igreja. Você pode ser a mão, pode ser o pé, pode ser a perna, pode ser um dedo. Não importa. O que importa é que quando esses membros se ajuntam, se torna o corpo vivo de Jesus, que é a cabeça, está aqui nessa noite, sobre eu e você. Eu sozinho sou apenas um membro desse corpo, falho, mas quando eu me junto com os meus irmãos, nós nos tornamos o corpo vivo de Jesus, que é a cabeça da igreja. Entende a necessidade, irmão, de estar junto com o seu irmão? Entende a necessidade de igreja? Entende a necessidade de estarmos juntos? Não é só aqui não, no culto não, na vida, um ajudando o outro. Mas eu estou falando de comunhão, estou falando de relacionamento, de dependência. Está faltando arroz na sua casa? Fala para mim, que se estiver faltando na minha, eu vou falar para você também. Você está achando que eu não sou um dedinho nesse corpo também, irmão? O que não pode, irmão, é você ficar sofrendo sozinho, não fala nada. Depois fala: eu sou da igreja, o pastor nem olha para mim, O pastor não tem bola de cristal, irmão. Até porque nós não acreditamos nessas coisas. Mas o Espírito Santo mostra, mas de vez em quando ele não mostra. Ele vai esperar você falar. Você vai lá e comunica. Você vai lá e fala. Já diziam assim: quem não se comunica se estrumbica. Então comunique-se. Se eu não tiver, irmão, eu vou mobilizar a igreja. Nós não somos um corpo, somos um corpo. Jesus está dizendo às igrejas
Quem tem ouvidos, ouça. E eu e você temos ouvido, não só a orelha, irmão. Isso aqui é a orelha. Ele está falando de ouvido. Está falando de algo mais profundo. Algo que escuta, que ouve. Algo que recebe lá dentro. De algo que foi feito para você compreender, ouvir o que Deus está dizendo. Jesus estava batendo lá de fora, irmão da igreja. Que absurdo é esse? Que igreja apóstata, afastada de Jesus, dizendo-se igreja, mas Jesus estava do lado de fora. O dono da igreja, o cabeça da igreja, aquele que estabeleceu a igreja do lado de fora, batendo na porta para entrar. Essa é a realidade de muitos, irmão. Jesus está batendo na porta da casa dele, querendo entrar, na porta da casa dela, querendo entrar. E Jesus bate, mas o problema é que muitos não estão ouvindo, ou estão ouvindo, estão deixando para lá. Deixa ele bater, não quero saber não. Eu estou cuidando da minha vida. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha batida. Não é a batida, é a voz. Por isso que o Espírito Santo está falando. Às vezes nós ouvimos a batida, mas não ouvimos a voz. Ouvimos a batida, mas não ouvimos a voz. Irmão, tem uma situação dessa aí, eu contei um dia. A mãe chegou em casa, o filho estava lá dentro. A casa é lá no fundo, portãozão. E ela começou a bater no portão. Começou devagarinho, irmão. E batia no portão, pá, o filho lá dentro. E ela foi batendo e nada. Já viu uma mulher ficar brava? Irmão, ela deu um murro no portão. E você acredita que o filho não ouviu? Aí ela gritou, irmão. Ela soltou aquela voz assim. Gritou, mas gritou alto, que lá na outra esquina deu para ouvir. O menino saiu, cada um cavaco, abriu a porta, foi abrir o portão. Acho que ele levou uma surra aquele dia. Mas é interessante que a batida foi tão alto que ele não ouviu, mas a voz ele ouviu. Às vezes nós não ouvimos a batida, irmão, mas na voz nós temos que ouvir. Amém? Agora tem gente, irmão, que não escuta nem batida e nem voz, não escuta nada. Deus está falando, mas está tão envolvido com o pecado ou o problema que não ouve o que Deus está dizendo. Não ouve. Porque você não ouve com a sua orelha, irmão. Você ouve com o seu ouvido espiritual. Presta atenção, há uns 2 meses atrás eu estava dormindo, era 4 horas da manhã, eu falei isso. Não tinha sinal de chuva nenhum, dormindo tranquilamente, e eu escutei um estrondo dentro do meu quarto. Sabe quando aquele trovão, aquele estalo dentro do quarto? Eu dei um pulo da cama. Eu falei, meu Deus, o que é isso? 4 horas da manhã, abri a janela, o céu estava estrelado. Falei, não tem chuva, que rebento é esse dentro do quarto? Aí eu fui falar com Deus, irmão. Aí eu fui ver que na Bíblia, quando você vê os trovões dos momentos de crise na vida dos homens de Deus, das mulheres de Deus, os trovões representam a voz de Deus. A voz de Deus. A voz de Deus que cala todas as vozes do nosso coração. A voz de Deus que naufraga todas as vozes de fora, que tentam contra as nossas vidas. A voz de Deus, irmão, que ninguém pode superar. Esse trovão que estronda a nossa alma, que nos arrepia por dentro. Deus de madrugada estava trovejando no meu quarto, falando comigo, respondendo. E às vezes a gente pensa que está lá fora, que está, não é dentro, porque não foi aqui, irmão. Porque é no seu ouvido espiritual que Ele fala. E o Senhor está falando nessa noite. Será que nós estamos ouvindo como igreja? Tem muita gente se desviando, é disso que Ele está falando. Tem muita gente se afastando, alegando muitas coisas para se afastar da igreja, para se afastar do evangelho, se apostatar da fé, para se entranhar logo no pecado e viver na imundícia. É disso que Ele está falando. Muitos estão se apostatando, voltando, recuando, desviando-se, arrumando desculpas e justificativas que nenhuma delas Deus vai aceitar jamais, nunca. E são nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. Últimos tempos. Como estamos vivendo nesses últimos tempos? Porque o Espírito Santo que está falando conosco nessa noite, o escritor aos Hebreus disse no capítulo 3, versículo 7 e 8: portanto, como diz o Espírito Santo, está na Bíblia também que eu estou lendo: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Você sabe que tem gente no deserto, irmão? E o deserto não é para matar,
Deus usa o deserto para arrancar coisas da gente. Deus usa o deserto para acrescentar fé, para nos lapidar, para formar o nosso caráter, para mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Lembre-se que o deserto não é para toda a vida. Saíram do Egito, passaram pelo deserto, pela prova, para tomar posse da terra, mas eles foram obstinados, eles foram desobedientes e eles ficaram um pouco mais no deserto. Sabe por quê, irmão? Porque no deserto de Israel, muitos se apostataram da fé, fizeram um bezerro de ouro, disseram assim: foi esse bezerro que nos tirou do Egito, viemos montados nele. Ô cabeção, quem tirou você de lá do Egito foi Deus. Quem fez a obra na sua vida foi Deus. Quem abriu o mar vermelho foi Deus. Quem te livrou de Faraó foi Deus. Quando a última praga, quando o anjo da morte passou no Egito e exterminou todos os primogênitos, Deus que te livrou, porque o sangue do cordeiro estava no umbral da sua porta, e a morte não entrou na sua casa, porque Deus te guardou. Mas eles diziam: foi o bezerro que nos tirou. Olha aí, esse é o nosso Deus, vamos adorar. E adoraram, irmão, e adoraram, porque eram obstinados. E olha o que o escritor aos Hebreus diz assim, diz aqui que eu li nessa noite: portanto, como diz o Espírito Santo, é o Espírito Santo que está dizendo: se hoje ouvirdes a sua voz, estamos ouvindo, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto. O povo passou pelo deserto, foi tentado e sucumbiu. Jesus passou pelo deserto, foi tentado e venceu. Para quem nós estamos olhando? Quem nós estamos ouvindo? Quem é o nosso referencial? Estamos olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que nos desertos da nossa vida nos faz triunfar, diante do diabo que nos afronta no deserto da nossa vida, nos faz triunfar, diante das crises que estamos passando no deserto, o Senhor nos faz ter vitórias. Romanos 8, 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Qual é a tua fraqueza nessa noite? Não precisa falar para mim não, irmão, fale para Deus. Pastor, mas Deus não conhece? Conhece. O problema é quando nós usamos a nossa fraqueza para justificar, para dar desculpas. Justificamos as nossas fraquezas para não fazer aquilo que Deus mandou. Justificamos as nossas fraquezas para nos autocomiserarmos. Ele diz: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O mesmo Espírito nos ajuda, o Espírito de Deus, aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Deus está examinando o meu e o seu coração nessa noite. Pelo Espírito Santo Ele está examinando os nossos corações. O que Ele está dizendo? Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque o Espírito Santo está em mim, está em ti, e Deus examina o nosso coração pelo Espírito Santo. Olha aí, e é Ele que, segundo Deus, intercede por nós. Às vezes nós oramos, não sabemos como orar. Às vezes nós pedimos, não sabemos como pedir. Às vezes nós queremos decidir e não sabemos como decidir. Deus está através do Espírito Santo intercedendo por mim e por você, para que a escolha seja verdadeira, para que a direção seja uma direção correta, para que o propósito se cumpra em nossa vida. Mas quem nós estamos ouvindo nesses últimos tempos? Como estamos vivendo nesses últimos tempos? Nesses últimos momentos, Pedro nos diz, irmão, como nós devemos viver. Abra sua Bíblia no nome de Jesus, 1 Pedro. Você sabe que o pastor gosta de ler a Bíblia, né, irmão? 1 Pedro. Se você não leu a Bíblia essa semana, que bênção que você está lendo agora. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Porque quem está falando é o Espírito Santo através da palavra. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, que se não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé, olha a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Olha aí, Pedro fala do último tempo, dos últimos dias.
Pedro concorda com Paulo que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, e Pedro está falando da fé. Mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus. A fé nos guarda em Deus para a salvação já prestes a se revelar no último tempo. Continuando: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas cremos, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. O que Pedro está falando para a igreja? Como nós devemos viver, irmão? Com uma fé inabalável no Senhor, porque isso fala de salvação, isso fala de estar guardado em Deus. A fé te guarda no Senhor. Ele continua no versículo 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15: porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo, o Senhor diz. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos. Nesses últimos tempos, por amor de vós. Ele segue: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade. Para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. O que Pedro está falando? É como nós devemos viver nesses últimos dias. Nesses últimos dias foi nos manifestado o amor de Deus, o Cordeiro de Deus, porque eu e você estávamos vivendo segundo a tradição dos nossos pais. A tradição dos nossos pais, seja religião, seja costumes. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós passamos a viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não mais a nossa vã maneira de viver, não mais de uma vida fútil, de engano, corruptível, errada. Olha o que Deus disse aí, irmão: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aí de vez em quando a gente vê assim, aquela irmã lá, aquele irmão não serve Deus assim. Eu posso olhar para ele, para ela, eu gosto do jeito que ele serve a Deus. Mas o irmão serve a Deus cheio de carrancho, irmão. Ovelha cheia de carrapicho. Aí a pessoa pega e fala: não, pô, aquele irmão bebe uma cervejinha de vez em quando, que legal, eu posso fazer? Posso. Peraí, irmão, eu não quero entrar em detalhes aqui, tá? Eu só quero que você entenda uma coisa: o Espírito Santo está falando. Ele está dizendo assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a sua vida seja santo. Vamos entender o que é santo? É aquele santinho, pastor, que está lá naquele altarzinho assim, aquela imagem que está lá. Não é esse santo. Não é esse santo, em hipótese alguma não é esse santo. Se você tiver um desse aí, irmão, joga ele fora. Isso é um ídolo. E isso afronta frontalmente Deus. Deus não tolera ídolos, não aceita ídolos. O seu carro pode ser um ídolo para você. Agora, ele diz: sede santos como eu sou santo. O versículo seguinte: porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Para quem que eu estou olhando? Eu estou olhando para o meu irmão cheio de falha? Estou criticando, estou querendo viver como ele vive? Ele é o meu modelo de santidade? Não! O apóstolo Paulo diz assim: irmão, pode me imitar porque eu estou imitando Jesus. Sim, isso é muito bom. Irmão, olha para mim porque eu estou seguindo e vivendo com Jesus. E nós devemos ser exemplo. Mas quando eu olho para a Bíblia, Deus diz assim: sede santo porque eu sou santo. E o que é ser santo? Qual que é a definição? Não existe uma definição só
sobre o que é ser santo. Mas uma das definições mais importantes do que é ser santo é distinto. O que é distinto? Deus é distinto de todos. Não existe ninguém que se compare ao Senhor. Não existe ninguém igual ao Senhor, nem parecido, nem que chegue perto. Nem o anjo mais lindo que foi criado, a criatura mais bela do céu, chega perto do Altíssimo. Ninguém pode se comparar à sua glória, à sua beleza, à sua formosura, à sua face. Ele diz: sede santo porque eu sou santo. Ele é separado, ele é distinto, ele é único. O que Deus está dizendo para mim e para você? Que eu e você também somos únicos. Olha assim para o seu dedão assim, irmão. Vê se você consegue ver, se você tem digital. Você tem ainda aí no seu dedo? Quem trabalha com o dedo às vezes não tem, né? Essa digital aí ninguém tem, irmão. É só você que tem. Ninguém tem. Você, só existe você na terra. Igual a você não existe ninguém. Não existe. Essa digital é sua. Deus deu para você. Ele fez de você. Você é exclusivo, você é distinto. Pode ser um gênio, aquele gêmeo que é parecidíssimo, igual, univitelinos, se não me engano, que aqueles que é igualzinho, irmão. Você olha assim e fala: quem que é o fulano, quem que é o Beltrano? Eu não sei. Ele é parecido por fora, mas a sua digital é diferente. Pode ser o mais parecido que for, mas não é o mesmo. É diferente. Entenda que Deus está falando: sede santos porque eu sou santo. Seja você mesmo. Tenha Ele como referência, tenha Ele como base para a sua vida. Olhe para o Senhor, seja distinto, entenda que você tem valor, que você é precioso, que Jesus morreu nessa cruz por você, morreu por mim, por você. Nós possamos olhar para a nossa vida e para aquilo que Ele fez. Você tem valor diante de Deus, e às vezes nós esquecemos disso, irmão. Esquecemos, porque a pergunta foi: como estamos vivendo nesses últimos tempos? E Pedro, ele fala sobre Deus, ele fala que a referência é Deus. Deus é distinto, incomum de todos, assim como eu e você somos distintos, diferente de todos. Olhamos para Ele, Ele é a base da nossa vida. Eu não me comparo com outras pessoas, eu não julgo outras pessoas, eu não me julgo melhor do que ninguém. Porque quando eu olho para Ele, eu vejo quão limitado eu sou, quão fraco eu sou, e preciso buscar um modelo de santidade. Santidade também, santo fala de alguém separado, alguém que é exclusivo, mas não que vive com exclusividade, alguém que é exclusivo com Deus, mas também que é piedoso com os outros. Deixa eu dar um exemplo para você. Deus é santo, Ele é intocável. Imagine que o Senhor está aqui, Ele é intocável. Eu e você não conseguimos chegar diante dEle. Ele quer, sabia? Ele quer que eu e você nos aproximemos, porque Ele é santo, exclusivo e distinto. A sua natureza, o seu caráter, a sua pessoa. Deus não tem santidade, Ele é pura santidade. Eu e você não somos, irmão. Nós obtemos, buscamos por santidade, por sermos separados, por vivermos o propósito do Senhor. Por isso vamos a Jesus, que nos justifica, e através do sangue de Jesus entramos na presença de Deus, que nos torna justos para isso. Fora isso não existe condição nenhuma para entrarmos na presença de Deus. Por isso que Pedro nos ensina como devemos viver. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quando Adão estava no Éden, Deus estava aqui, irmão. Só para você entender, Deus estava aqui. Adão estava junto com o Senhor. Talvez Deus colocava, Deus é espírito, tá, irmão? Mas só para a gente entender, Deus colocava os seus braços nos ombros de Adão, e eles caminhavam pelo jardim do Éden. E Deus perguntava: Adão, como que você colocou o nome daquele animal ali? O que você fez hoje? De qual fruta você comeu hoje? O que você descobriu de novo no jardim? Qual foi a sua experiência nesse dia? Deus caminhava com ele. Não está na Bíblia, tá, irmão? Vai falar que o pastor é herege, tá? E isso aqui se chama uma conjectura, tá? Eu penso nisso, a gente pode pensar nisso. Deus estava com Adão. Adão não precisava passar pela secretária para falar com Deus, irmão. Não tinha esse problema. Não precisava passar por alguém para falar com Deus. Ele falava com Deus face a face, Deus estava ali. Adão era espírito, alma e corpo, homem pleno. Era um ser humano perfeito.
Não havia pecado, mácula, não havia nada de erro. Estava com Deus. Até o dia que Eva come da fruta, dá ao seu marido, o seu esposo, ele come e eles caem em pecado. Quando eles desobedecem, eles correm, fogem, se escondem atrás dos arbustos e fazem para si aventais com folhas. E Deus vem, porque Deus sempre vai vir, irmão. Ele nunca vai deixar de vir. Mesmo quando eu e você erramos, Ele sempre vem, irmão. Ele não fica com raiva de você e te expulsa para o inferno, não, irmão. Ele vem, Ele sabe que você errou, mas Ele vem do mesmo jeito, que Ele é teu Pai. Aí naquele dia Adão se escondeu e ficou lá, vamos ficar aqui quietinho, está chegando. Ele ouviu a voz de Deus, eles se esconderam. Aí Deus subiando pelo jardim, como se nada tivesse acontecido, nada tivesse acontecendo. Adão, onde você está? Como se ele não soubesse, né, irmão? Adão estava escondido. Aí Adão se apresenta para ele, vestido com uma tanguinha com folhas. O que aconteceu com você? Você trocou a minha roupa pela sua roupa? Você está usando as modas agora da terra? Deixou de usar a moda do céu? Não, a senhora, que eu ouvi a tua voz lá no jardim e tive medo. Por que você teve medo? Por acaso você comeu e não deveria ter comido? Irmão, deixa eu contextualizar. Por acaso você fez aquilo que você não deveria ter feito? Por acaso você pegou aquilo que você não deveria ter pegado? Por acaso você decidiu daquilo que você não tinha decidido, ou não deveria ter decidido daquela maneira? Aí Deus os veste com peles. E agora, irmão, Adão, que era espírito, alma e corpo, estava vendo corpo, alma e espírito. Quem prevalecia era o homem carnal, que desobedeceu a Deus. Agora nós ouvimos a palavra de Deus dizendo que o Senhor quer nos santificar, que todo o nosso espírito, alma e corpo, porque essa é a ordem de viver. Um homem e uma mulher espiritual, piedoso, na presença de Deus. A sua carne não fala mais alto do que a sua alma. A sua alma não fala mais alto do que o seu espírito. Porque se a sua carne e a sua alma fala mais alto do que o seu espírito, você é carnal, está vendido sobre o pecado. Mas se o seu espírito domina sobre o corpo e a alma, então você é uma mulher e um homem espiritual. E a Bíblia diz que nós devemos santificar diante do Senhor e nos tornarmos irrepreensíveis para a volta de Jesus. Que você entenda nessa noite, querido, no nome de Jesus, que apostatar da fé é a pior coisa que existe para um homem nessa terra, ou para uma mulher. Porque aqueles que se apostataram da fé não conseguem se levantar facilmente para voltar para o Senhor. Abra os teus olhos espirituais nessa noite, os teus ouvidos. O Espírito expressamente está falando contigo. Irmão, vamos orar no nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua condição nessa noite, a sua condição espiritual, você sabe. Eu quero que você feche os teus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus no nome de Jesus. Que você faça isso verdadeiramente. Fale o que você precisa falar. Reconheça o que você precisa reconhecer nessa noite. É você e o seu Pai. O Senhor está sondando os nossos corações. O Espírito Santo está aqui nessa noite, está dizendo para mim e para você, está dizendo às igrejas, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo. Talvez nessa palavra Deus está precavendo a tua alma nessa noite, está já anunciando para você, trazendo uma força, uma direção, uma iluminação do Espírito Santo para te guardar de circunstâncias adversas, ou de circunstâncias futuras, ou de propostas, ou de tentações. Nessa noite fale com Deus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Estamos diante da tua palavra infalível, estamos diante da tua verdade incontestável, estamos diante da voz do Espírito Santo que não nos deixa enganados, que não nos deixa frustrados, que não nos deixa caídos, ó Pai, rendidos. O Senhor conhece o coração da tua filha, a necessidade dela, a fraqueza dela, a luta dela, a prova que ela está passando, a prova que ele está passando. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai, a fragilidade de cada um nessa noite, a tristeza, a mágoa, o sofrimento. O Senhor conhece. Espírito Santo, amado da nossa alma, meigo consolador, passa o teu bálsamo nessa noite. Traz a força, Pai. Intercede nessa noite com gemidos inexprimíveis, porque ela não sabe pedir como convém, ele não sabe, mas o Senhor nessa noite intercede com gemidos inexprimíveis diante do Pai.
É o Senhor que sustenta-nos, Pai. Sustenta-nos nessa noite, acrescenta-nos a fé, Senhor. Acrescenta-nos a fé, estabelece-nos nesta presença, Pai. Guarda nosso espírito no Senhor, santifica-nos, Pai, uma vez mais na Tua presença. Eleva-nos na Tua presença, Senhor. Mesmo no momento de vale, mesmo no momento de dor e de prova, nos sustenta, pois o Senhor é o nosso sustento. Ah, Senhor, nessa noite, acrescenta-nos a fé. Nós estamos olhando para o Senhor, Jesus. Nós estamos olhando para Ti, confiando na Tua palavra, confiando no Teu amor. Não queremos, ó Pai, nos afastar, não queremos nos esfriar, não queremos desviar, não queremos voltar atrás, Senhor. Não queremos que o amor que foi colocado em nosso coração se esfrie, não. Mas queremos Te amar profundamente, acima de todas as coisas, com toda a nossa alma, nossa mente, as nossas forças, e amar ao próximo como a nós mesmos, Senhor. Aleluias. Não viver uma vida de falsidade, de hipocrisia, não viver uma vida de fachada, não viver um cristianismo falso, de mentira, mas viver sim uma fé inabalável na Tua presença. Dá-nos a sustentação, Senhor, dá-nos a força, assiste-nos nessa noite. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa vida. Nós depositamos a nossa confiança no Senhor, Pai. Lançamos as nossas ansiedades, as nossas crises, as nossas tristezas diante da Tua presença, pois a Tua palavra diz que o Senhor tem cuidado de nós. Aleluias. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Olha cada coração nessa noite, escuta cada oração nessa noite. Nós estamos ouvindo a Tua voz, Pai. Estamos ouvindo a Tua voz, que é mais forte do que um trovão, Pai. E nenhuma voz de fora, nenhuma circunstância de fora pode nos abalar, pois o Senhor está falando conosco. Nós Te adoramos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas nessa noite. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Você não vai cair, o Senhor está te sustentando. Você não vai cair, o Senhor está te guiando. Você não vai cair, o Senhor está te provendo nessa noite. O Senhor está te guardando nesta noite. Em nome de Jesus, nós Te adoramos, Pai, Te adoramos. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus.